A origem da espécie humana. Você já se perguntou como eram os seus mais antigos antepassados e como eles começaram a evoluir em milhões de anos até termos a aparência e inteligência que temos hoje? Está começando o documentário Origem Primitiva, realizado por Isabela Carvalho, Luiz Felipe e Lucas Eide no canal Curious Cat. Muita gente já conhece o jogo Ancestors, The Humankind Odyssey. Ele foi lançado em agosto de 2019 pelos mesmos criadores de Assassin's Creed. Se você não conhece, é um jogo baseado em fatos reais e retrata a sobrevivência de um clã de primatas que evolui a partir de novas aprendizagens até a espécie Homo ergaster. É uma ótima recomendação, pois é emocionante e divertido de ver sua espécie mudando de forma e sabendo lidar de forma melhor com as situações que já aconteceram previamente na jogatina. A evolução no jogo é sempre constante e é possível pular alguns milhões de anos, já que nós não evoluímos em algumas horas. Mas, há 10 milhões de anos atrás, os chimpanzés não receberam um tutorial de como polir uma pedra e fazer fogo com luz graveto, certo? Por isso é que fizemos esse documentário, para contar com cada detalhe de como realmente aconteceu nossa transformação de um animal que andava em quatro patas e se balançava pelas árvores para um humano que descobriu o fogo e uma linguagem própria. Os hominoides, evolução mais próxima dos primatas, ainda eram quadrúpedes e viviam sobre as árvores. Desde então, eram na maioria das vezes as presas e tinham um cérebro bem menor do que o desenvolvido ao longo dos séculos. Posteriormente, hominídeos, que já eram bípedes e um pouco mais altos que um chimpanzé, usaram das mãos para se defender dos predadores com pedras e coletar frutos para se alimentar. Um dos registros mais antigos de um hominídeo foi de um fóssil achado no deserto de Afar, na Etiópia, apelidado de Lucy, que era da espécie Australopithecus afarensis, de idade aproximada de 3,2 milhões de anos. Um crânio da mesma espécie também foi encontrado na África do Sul, região onde seria o ponto de partida da jornada do homem pré-histórico até o resto do planeta. Em volta de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás, viveu a espécie Homo habilis, que tinha entre suas habilidades a de fabricar instrumentos simples de pedra, de construir cabanas e de se comunicar com seu clã através de uma linguagem rudimentar. A evolução de sua espécie foi chamada de Homo erectus, e aí que, depois de já ter alcançado a Europa, a Ásia e a Oceania, ele conseguiu fabricar instrumentos ainda mais complexos, usar peles de animais para se proteger do frio e finalmente descobrir o fogo. O homem já sabia o que era o fogo por meio de árvores atingidas por raios ou atividades vulcânicas, e que dele provinha calor, luz e a capacidade de objetos pegarem fogo. Mas após a sua chegada em ambientes mais frios, o fogo tornou-se vital para a sobrevivência. Fazer o fogo com instrumentos criados tornou comum para a proteção, e até os dias de hoje para cozinhar e outros hábitos. O Homo sapiens é o que chamaríamos de homem moderno, que é descendente do Homo erectus, e criou a pintura, a escultura e vários instrumentos feitos de ossos e marfim. Mas essas breves explicações não respondem todas as dúvidas que ainda temos. No próximo bloco falaremos sobre elas e mais um pouco sobre a evolução da inteligência do homem. Voltamos já com a segunda parte da origem primitiva. Que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, isso todo mundo já sabe. Aliás, o que não falta na internet é gente pedindo isso pra eles. Mas mesmo com tantos pedidos, os caras insistem em só estudar, sei lá, planetas, estrelas. Como assim, sabe? Foi aí que a gente decidiu que uma situação extrema pede medidas extremas. Guaraná apresenta NASA Estudo BR. Pedimos para os nossos seguidores escolherem os 10 memes que mais mereciam ser estudados pela NASA. Depois, a gente comprou 10 estrelas e deu o nome dos memes vencedores. Pois bem, dona NASA, não quer continuar estudando estrelas? Agora o brasileiro virou estrela. Não vai ter como fugir. Ei, NASA, já pode estudar o BR. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a evolução dos seres humanos. Iremos apresentar as principais perguntas e as suas respostas, estudadas a partir de pesquisas realizadas pelo estúdio. Se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Porque nós somos vários tipos de macacos que evoluíram juntos. Qual a sequência hierárquica das categorias taxonômicas do homem? Chedata, Mamalia, Primata, Hominidae, Homo e Homo sapiens. Qual espécie de primata é a mais parecida com o homem? São os chimpanzés. O que possibilitou o desenvolvimento do humano até nos dias atuais?
A capacidade do ser humano de pensar, descobrir algumas coisas por causa da necessidade da sobrevivência, como por exemplo o fogo. O estudo da evolução humana engloba muitas áreas da ciência. Quais são elas? Psicologia evolucionista, biologia evolutiva, a genética e a antropologia física. Qual a primeira espécie conhecida como capaz de criar ferramentas de pedra? Foi o Homo habilis. Por que os macacos viraram onívoros e não continuaram herbívoros? Porque eles subiram do sul da África, um lugar cheio de florestas, umidade, frio e vegetação, para a savana, um lugar quente e seco de vegetação rara. E como as frutas não predominavam naquelas áreas, não era possível continuar a vida herbívora, pois a única forma de alimento encontrada era a carne. Como os nossos antepassados faziam fogo tão facilmente? Eles descobriram que chocando um tipo específico e não qualquer de pedras, era possível gerar faíscas, fazendo fogo sobre folhas secas. A partir disso, técnicas avançadas e até instrumentos foram criados nesse sentido. Alguns deles são conhecidos como broca de mãos, broca de arco, broca de bomba e pistão de fogo. Essas técnicas não são mais conhecidas atualmente, por termos tecnológicos muito mais avançados para fazer fogo. Mas olha aí a dica para alguém que quer ficar preso no ano 7000 a.C. Por que não existem mais as outras evoluções dos seres humanos? Porque eles não conseguiram se adaptar a novos ambientes e assim acabaram morrendo. O Homo sapiens conseguiu sobreviver porque ele se adaptou a todos os tipos de ambientes. E é essa a pesquisa. Bom, agora teremos o depoimento do biólogo Átila, em que ele possui um canal no YouTube chamado Nerdologia, em que um de seus quadros aborda a evolução humana, e que é o tema da nossa reportagem. Sejam bem-vindos a esse Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e cheio de ferramentas e cultura para trocar com você. No 12º episódio dessa série, a gente chega a uma das áreas mais quentes e mais estudadas da evolução, a nossa evolução, a evolução humana. Sim, os maiores primatas só foram aparecer bem mais pra frente. O nosso grupo aí dentro, o dos hominídeos, que inclui os monos, que são os macacos grandes e sem cauda, como o gorila, o bonobo, o chimpanzé e o orangotango, e o dos hominíneos, que é o grupo que inclui o Homo sapiens e as outras espécies de humanos, foi aparecer dentro dos últimos 20 a 15 milhões de anos. E o nosso aumento de tamanho pode ser um sinal de que o comportamento mais complexo do nosso grupo deu mais acesso à energia e a gente passou a crescer mais do que os outros primatas até então. Seguindo essa tendência, a gente se separou dos orangotangos entre 10 ou 12,5 milhões de anos atrás, dos gorilas entre 9 e 8 milhões de anos atrás e dos chimpanzés entre 7 e 4 milhões de anos. Isso em um período que estava bastante tumultuado com o clima da Terra mudando, e a gente também estava mudando junto. Ao contrário dos outros primatas, nós nos tornamos bípedes completos. A gente anda o tempo todo em duas patas, as nossas pernas. E a gente sabe onde isso aconteceu. Por volta de 10 milhões de anos atrás, o clima da Terra entrou em uma fase mais fria, mais seca, que chegou a causar a glaciação do Quaternário há 2,6 milhões de anos. E a floresta tropical que existia no norte da África começou a recuar, virando campos abertos até se tornar um deserto. E para nossa sorte, a linhagem que deu origem aos humanos evoluiu principalmente nos ambientes mais secos, como as savanas, que preservam bem os fósseis. Por isso a gente sabe bem mais sobre a nossa origem do que a origem, por exemplo, dos chimpanzés ou dos gorilas, que continuaram nas florestas úmidas que não formam fósseis bem. Enquanto isso, pelo menos segundo a hipótese da savana, o nosso bipedalismo aconteceu porque a nossa linhagem passou a viver em duas patas para ter um ponto de vista mais alto para os hominíneos que estavam vivendo nesse ambiente mais seco.
além disso ajudar a esquentar menos o corpo quando a gente percorre longas distâncias debaixo do sol. Os nossos ancestrais já deviam ser bípedes, pelo menos parcialmente, lá nas florestas, como alguns fósseis, como a Ardipithecus ramidos de 4,4 milhões de anos atrás, a Arde parece mostrar. Ou como também mostram as pegadas de Laetoli, que são impressões deixadas na Tanzânia por volta de 3,6 milhões de anos atrás por alguém andando em 2 pezinhos, provavelmente um Australopithecus afarensis como a Lucy, e causa ou consequência, uma ótima oportunidade que esse bipedalismo criou pra gente foi poder tirar catota. Digo, ter a mão livre para poder usar ferramentas ou comer. Obrigado ao canal Nerdologia por essa colaboração. A gente encerra o documentário por aqui, esperamos que você tenha gostado. Até mais. E aqui um documentário do canal Curioscat.